Senhor. Amém? Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, nós vamos ler alguns versículos e gostaria que a gente lesse com bastante calma. Diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler todos com calma? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de nós refletirmos essa manhã em 3 pontos. O primeiro é a questão da proibição. Tá? Proibição, conscientização e renúncia. Esses 3 pontos. Nós vamos permear a palavra do Senhor. Proibição. Eu gosto de pegar a definição do dicionário, assim, para a gente bem claro o que é, né? E peguei essas 3 definições do dicionário, o significado. Proibição. Ordenar que não se faça. Não permitir. Impedir. Desautorizar. Glórias a Deus. Conscientizar. Tornar-se consciente. Fazer-se saber. E renunciar. Não querer, recusar e rejeitar. Dentro da proibição, eu estava meditando bastante nisso, não somente dentro da palavra, mas na vida prática nossa como um todo. E é mesmo quando você diz para uma criança assim, olha, não faça isso que é proibido. Você está proibido de fazer isso. Se ela recebe apenas essa mensagem que aquilo está proibido, ela vai, dependendo da sua idade, vai chegar um momento que ela vai ter um entendimento que aquilo ela não pode fazer. Que aquilo, alguém está pedindo que ela não faça aquilo que ela estava fazendo ou estava tentando fazer. Então ela recebe aquela mensagem de imediato, assim, apenas como um recado de proibição, alguma coisa que ela não pode fazer simplesmente. Sem entender exatamente o porquê. É muito importante, falando ainda de crianças, toda vez que nós dermos uma mensagem para os nossos filhos, quando nós falarmos que algo está proibido, ou que ela não faça, que ela não pode fazer, nós temos a obrigação de dar a ela também o porquê, conscientizá-la de que o porquê que ela não pode fazer aquilo. Qual será a consequência daquilo? E não é simplesmente algo que você não quer que ela faça, restringindo ela de fazer alguma coisa. Mas ela precisa entender, cada um na sua faixa etária, na sua idade, da sua forma, e até com as crianças de forma até lúdica, e já na adolescência já chega uma certa idade que ela já tem consciência, já está entendendo por quê, e a gente tem que procurar explicar por que ela não pode fazer aquilo. O que trará para ela como consequência, se ela continuar a fazer aquilo, ou se ela insistir naquilo que ela está pensando em fazer. Para nós também, nós não podemos chegar quando alguém nos perguntar alguma coisa, ou o inimigo é muito sujo muitas vezes, e olha, e ele faz muito, mas muito mesmo isso, ele usa muito essa parte apenas da questão da proibição. E uma pessoa chegar para você e você, por que você não faz isso? Olha, falando porque minha religião não permite que eu faça isso. Isso é uma resposta vaga. Não é para a pessoa que está só uma resposta vaga, é principalmente para aquela pessoa que está falando isso. É perigoso quando ela não se tem base, entendimento do porquê. É mesmo porque por que ela não pode fazer? Não, porque o pastor falou que eu não posso fazer. Porque o irmão lá, ou a irmã, falou para mim que eu não posso fazer. Isso é uma resposta muito vaga. Nós precisamos ter um entendimento. O porquê
não se pode fazer. O que aquilo nos trará como consequência? Trazendo tudo isso agora para a nossa vida prática. Quando o Senhor Deus, nós estamos aqui, e não quero fazer nenhum tipo de separação entre lei e graça, porque a Bíblia não é esse o recado, e muito pelo contrário. Nós temos aqui e colocar a lei como proibição e a graça como entendimento. De forma alguma, porque mesmo na lei, todas as vezes que o Deus proibia alguma coisa, que o Senhor deu os seus mandamentos ao seu povo, em todo tempo, em todo momento, seja na época do Velho Testamento ou do Novo Testamento, o Senhor sempre fez questão de explicar ao seu povo por que o seu povo não poderia agir de tal forma ou proceder de tal maneira e qual seria a consequência daquilo. Em todo tempo, em todo momento. Mas nós temos que tomar muito cuidado porque nós precisamos compreender e entender a palavra do Senhor nosso Deus quando o Senhor nos diz ou nos recomenda dentro da sua palavra que nós não façamos alguma coisa. Porque se nós ficarmos apenas no campo da proibição, é um campo que eu digo que ele é muito perigoso. Muito perigoso, e um campo que é perigoso, inclusive, para que o inimigo atue nesse campo. E ele atua muito isso nessa questão da proibição, como se fosse algo que Deus nos velou de fazer, nos limitou e nos privou de fazer alguma coisa para que nós não nos alegremos. E aí há que se tomar muito cuidado entre aquilo que nós entendemos como alegria, que atende a alegria do nosso espírito, como aquilo que atende a alegria da nossa carne. Os nossos deleites. Porque a nossa carne tem prazer, a nossa carne tem desejo, nós temos vontades, mas nem todas elas nos convém fazer. A palavra do Senhor, ela é muito clara para nós, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E aí quando a gente entende, mas quando eu tenho entendimento que nem toda convém, será que de fato todas as coisas me são lícitas? Por compreensão, por entendimento, a gente chega à conclusão que tem certas coisas que eu não vou fazer, não posso fazer, e posso entender ela como proibição, porém com consciência do que aquilo quer dizer. O porquê aquilo para mim, eu tenho que enxergar que aquilo é algo velado, aquilo ali é algo declarado na minha vida, há alguma coisa que já está sentenciado, já está entendido, e aquilo é página passada. Pronto, o pecado, para nós, é algo que já está claro que nós não devemos voltar à prática do pecado, porque nós já fomos conscientizados pelo Senhor. Nós já fomos esclarecidos pelo Senhor nosso Deus, que a prática do pecado leva a morte espiritual e a morte física também do homem. E a condenação por final. E temos que tomar muito cuidado com isso. Conscientizar o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, assim como eu expliquei que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, nós precisamos fazer com que eles compreendam o porquê daquela mensagem que nós estamos passando para ele. O Espírito Santo de Deus, do Senhor nosso Deus, na nossa vida faz isso constantemente. Constantemente, em todo momento. Em todo tempo o Espírito Santo vai nos corrigindo, vai nos orientando. Ele vai nos dizendo o porquê. E quando muitas vezes nós não damos atenção, o que acontece em proporções certamente muito diferentes, mas é semelhante àquela quando nós aconselhamos os nossos filhos e eles insistem em fazer aquilo que nós estamos fazendo para eles não fazer. Ainda que nós já tenhamos explicado, ainda que nós já tenhamos falado com ele não sei quantas vezes, ele ainda foi lá e fez aquilo. Nós, apenas a consciência, nós chegamos a uma conclusão que apenas estar consciente daquilo também não é suficiente para nós não cometermos as nossas falhas. Porque há um terceiro ponto muito importante que precisa acontecer. Eu preciso ter uma mensagem, receber uma mensagem, assim como nós já recebemos da parte do Senhor, que tem certas coisas que nós não devemos fazer, que está proibido nós fazermos porque aquilo não nos convém. Nós já fomos esclarecidos pelo Espírito Santo de Deus o porquê aquilo não convém, o porquê nós não devemos fazer aquilo. Mas se nós não nos conscientizarmos e depois acontecer uma coisa dentro de nós que aí cabe a nós. Aí cabe a nós, que é a renúncia, o pecado ainda vai continuar tendo ação na nossa vida.
Vamos ler em Gênesis capítulo 3, lá no comecinho de todas as coisas. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Gênesis 3, versículo 1. Do 1 até o 3, mas vamos ler com calma. Ora, vamos esperar os irmãos encontrarem na Bíblia, que eu não gosto de me contentar com o projetor. Glória a Deus. A Bíblia é muito... Nós temos um tesouro na nossa mão. Amém? Glórias a Deus. Gênesis 3:1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só o que ela diz. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha aí ela trabalhando na parte da proibição. É assim que Deus disse para vocês que vocês estão proibidos de comer aqui das árvores do jardim? A serpente sabia, Satanás sabia de tudo, sabia de todo o contexto e o porquê. Mas ele se deteve ali apenas na proibição. E às vezes o inimigo vem sobre a nossa vida falando alguma coisa e colocando, como é que isso está? Por que isso está proibido? Você recebeu essa mensagem, você ouviu essa pregação e quer dizer que agora aqui está proibido, você não pode mais fazer? E ele usa inclusive a palavra de Deus em muitas outras circunstâncias e situações, porque ele sempre usa a palavra de Deus. O diabo usa o que há de mais poderoso, que é a palavra de Deus. Quando ele foi tentar Jesus, ele não usou outra coisa que não foi a palavra de Deus para tentar o Senhor. Por exemplo, todas as riquezas ali, do mundo, tudo aquilo, nada fazia efeito. Ele usou inclusive a palavra de Deus para tentar também Jesus. E ele disse para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Adicionou. Ela tinha consciência. Olha só. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva disse a Satanás, que estava ali em forma de serpente, exatamente aquilo que Deus tinha dito e a consequência. Então ela tinha a proibição sobre aquela atitude e ela tinha também a consequência, o esclarecimento que Deus tinha dado para que eles não comessem, não tocassem naquele fruto, porque o dia que eles fizessem isso, eles certamente morreriam. Então ela tinha um entendimento. Então, por que ela ainda comeu? Ela não foi enganada. Não houve um engano ali por falta de esclarecimento, por falta de informação, por falta de alerta de Deus. Muito pelo contrário, Deus tinha alertado. Inclusive, ela replicou para Satanás exatamente a consequência se que eles comessem daquele fruto. Mas ela teve vontade, porque aquele era um fruto agradável aos olhos. Ela tinha o seu desejo particular. Ela tinha a sua opção. Ela tinha a opção de renunciar e não comer e obedecer, ou a opção de ir lá pegar e comer. E foi o que ela fez. E depois ainda replicou também o pecado para Adão. E os dois pecaram. E aí não há quem diga que o pecado de um foi maior do que o outro, só que não vamos entrar nessa questão de forma alguma, porque pecado é pecado e pronto. E se eu fui induzido, porque também eu não estava, se eu for olhar como indução, é porque também eu não estava firme, não tinha consciência, entrei na mesma barca. Eu não posso ir nas mesmas conversas, nas mesmas coisas, que não forem da parte de Deus, como conselho sobre a nossa vida. Porque há um perigo muito grande. Porque nós estamos hoje aqui, o mundo é cheio de partidos políticos, o mundo é cheio de facções, nós temos várias igrejas e vários entendimentos e vários grupos de todas as esferas, cada um com o seu pensamento, e onde se agregam pessoas que têm o mesmo pensamento e ali se forma um grupo, e aí que ele vai crescendo e pronto, independente de estar certo ou estar errado. Mas por isso que o Senhor diz que a nossa referência é sempre Cristo. E sempre tem que ser a palavra do Senhor nosso Deus em todo o tempo na nossa vida. Então Eva tinha o entendimento disso.
Eva compreendia, mesmo assim, ela não renunciou à sua própria vontade. Porque isso foi uma vontade humana dela. Dela, uma vontade. E olha só, vamos, para entender isso, vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 12. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 12. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, ela vem nos alertando, assim, ela vem como bálsamo, alerta, e quando a gente presta atenção, quando a gente dá realmente ouvido, a gente cresce, mas quando a gente não dá ouvido, quando a gente ignora, quando a gente menospreza, a gente não cresce, a gente mirra, né? E a gente entra numa linha muito perigosa, porque aí fala assim, não, eu já tenho entendimento acerca disso, eu já compreendo isso, eu já passei por isso, eu já estou tanto tempo na igreja, eu já conheço, já me converti há tantos anos, e aí o inimigo usa aquela situação, toda situação de conforto é uma situação muito perigosa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim, aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Essa é a primeira recomendação. Então, há um alerta aqui, recomendação e uma alerta. Nós que estamos em pé, nós podemos nos tranquilizar? No sentido de nós relaxarmos, acharmos que o que conhecemos, o que já aprendemos, já foi e é suficiente para que, como se fosse o barco, nosso barco, fosse tocado agora no piloto automático? Sem que haja esforço da nossa parte em remar? Porque muitos querem deixar a vida no piloto automático. Não querem o esforço de remar. Porque remar implica em você agir. E muitas vezes você vai ter que remar contra a maré. E muitas vezes você vai ter que remar contra uma tempestade. Então não podemos deixar que a coisa vá no automático na nossa vida. É necessário que nós busquemos isso transferido de outra forma, o nosso empenho, esse remar, é a gente buscar dentro da palavra do Senhor nosso Deus, primeiro, direção. Direção para onde é que eu vou antes de começar a remar. Antes de sair com o barco no meio de qualquer rio, de qualquer lago, seja onde for, nós temos que saber qual é a direção que a gente tem que seguir. Porque senão a gente vai ficar à deriva. E o Senhor nosso Deus já disse, eu sou o caminho. E é esse caminho que nós seguimos. Né? E aqui nós vemos o Senhor nos alertando, aquele que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estar atento. Né? Olha só o versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão... Vamos lá de novo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Voltemos lá no jardim. Deus tinha dado todas as condições, feito todas as coisas, feito Adão e Eva. Será que Deus falhou e faltou alguma coisa para Deus fazer lá atrás? Que Deus falou, esqueci de fazer. Todo trabalhador tem que ser digno do seu salário. A recompensa tem que ser vinda daquilo que foi exercitado. A nossa salvação, embora nós estamos no tempo da graça, há que se ter um esforço da nossa parte em nos fazermos dignos no sentido de nós estamos nos esforçando para reter aquilo que foi dado de graça sobre a nossa vida, que é a salvação. A tentação vem de forma humana, sim. Então, quando Eva ali tinha a opção de ela não comer aquele fruto ou comer, então ela tinha condições de rejeitar aquilo. Ela tinha condições de dizer não. Adão tinha condição de dizer não. Pastor, mas a história foi desse jeito, Deus já tinha um plano. Então eu não vou entrar nessa questão, porque Deus é conhecedor de todas as coisas, e que Deus fala que nós, lá naquele momento, Deus tinha um plano sobre a humanidade. E ali, quando houve aquela quebra, também houve um conserto e uma promessa de uma oferta para que não ficasse na condição de pecado. Que foi a oferta que Deus disse à serpente ali, que do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Que essa foi a oferta que Deus havia naquele momento determinado que fosse feita em resgate de novo daquilo que Deus tinha feito para si, que era a humanidade, que somos nós. Aleluia. E, como já foi dito também nessa manhã, porque a palavra Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus já fez essa oferta. Essa oferta já foi feita. E nós já estamos resgatados, somos do Senhor.
Então já iniciamos a palavra aqui sabendo que nós somos do Senhor. Fomos resgatados pelo Senhor. E ela tinha condição. Ela tinha condição. Mas ela não fez. Seguindo aqui de novo o versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então ela podia ter suportado. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ah, eu fui tentado, o diabo fez um laço e eu caí. Caiu, mas caiu não foi porque Deus não deu condições suficientes para que aquela pessoa não resistisse. Deus deu... Dá para entender maior resistência do que ter o próprio Deus habitando dentro de nós e dizendo, não, isso é pecado. Isso tem uma consequência. E não apenas como proibição, mas nos esclarece da condição que nós vamos chegar se entrarmos por aquele caminho, por aquele desejo. E há que se ter então em quê? Então a nossa parte, a parte da renúncia. Porque aquilo não convém, é lícito. Eu poderia fazer, eu posso fazer, mas não me convém. Não convém de forma alguma. Porque o Senhor nosso Deus sabe exatamente de forma como o diabo trabalha. Haveria algum tipo de armadilha feito sobre a nossa vida que Deus não conheça, que o diabo fará e deixará ele armar uma armadilha falando, nossa, meu servo foi pego, minha serva foi pega porque ela não teria força mesmo para resistir àquilo. O Senhor a todo tempo está conosco. Aliás, a palavra, eu gosto muito de um versículo que diz que a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas não é essa fraqueza de a gente estar toda hora cometendo pecado, não é esse tipo de fraqueza. Toda hora a gente estar optando em agradar o desejo da nossa carne, não é esse tipo de fraqueza. Fraqueza da nossa limitação, quando você está lutando, quando você está indo contra a maré, quando você está indo contra a dificuldade, naquela direção que Deus falou, é por aqui, e aí o caminho está difícil, você de repente tem que descer por um vale que você olha assim, eu vou morrer, como se subentende-se como você num vale da sombra da morte, situações desagradáveis que a gente tem que passar, mas todavia mas eu vou continuar, porque é por aqui que Deus está mandando eu ir. E quando nos faltar força, e quando nos faltar entendimento, e quando nos faltar esclarecimento acerca das situações que nós vamos enfrentar naquele determinado caminho, a força do Senhor virá sobre nós, a manifestação de Deus. Através do seu Santo Espírito, aleluia. É tão maravilhoso, quantas vezes aqui, eu acredito que todos nós já passamos por algum tipo de experiência no sentido de entrarmos tristes pela casa do Senhor. Ou é que todas as vezes que nós entramos aqui, acontece uma mágica ali no saguão ali, que a gente entrou, passou por aquela porta, a gente está ferido, está triste, está magoado, está abatido. Você pega do outro lado, não é nada disso. Mas é pelo ouvir o que a palavra de Deus. É essa esfera, como foi cantado, não esfera de um ambiente que você vai ser levado de forma emocional, não. Mas você vai ser tocado interiormente pelo Espírito Santo de Deus, que fará com que nós não fiquemos detidos naquela circunstância da qual nós estamos vivendo ou estamos enfrentando. Todavia a palavra do Senhor nosso Deus nos alegra, todavia a palavra do Senhor nos dá vigor, ela nos coloca de pé, e o que o Senhor fala é que nós temos que ter consciência de todas as coisas, de forma como nós estamos diante da presença do Senhor nosso Deus, e cabe sim a nós a opção de nós renunciarmos ou não renunciar. Ou nós continuarmos no nosso próprio querer, no nosso próprio agradando os desejos da nossa carne. Porque certamente haverá diversas situações que nós desagradaremos a nossa carne, desagradaremos as nossas vontades, desagradaremos ou teremos que mudar os nossos planos, que são, na verdade, desejos. Os nossos planos nada mais são do que desejos que nós temos de forma planejado ou imaginado ou projetado para algo futuro, em detrimento da palavra do Senhor. Quando nós
ouvirmos, agora nos coloquemos na posição daquela criança, que nós começamos a falar no começo do culto, que são os nossos filhos. Quando nós recebemos do nosso Pai uma palavra de proibição, do nosso Deus, através do teu Santo Espírito, certamente Ele nos esclarecerá o porquê Deus está nos privando, no sentido de, privando não vou usar essa palavra. Deus está nos orientando a que nós não façamos aquilo por conta das consequências que nós teremos se nós seguirmos naquela direção. Caberá a nós optarmos em continuar com os nossos sonhos, porque eu quero tanto, porque eu desejei tanto. Isso porque eu amo tanto aquela pessoa. Porque é tudo para mim. Aquilo. Ou a realização daquilo para mim é tudo. E quando eu estou vendo, de repente, que Deus está mudando a história, que Deus está mudando a orientação, que Deus está mudando o caminho, eu entro inevitavelmente no momento de confronto, aonde eu terei que tomar uma decisão. Ou eu sigo nos meus planos, nos meus desejos, nas minhas vontades, mesmo sendo orientado por Deus, que não é por aquele caminho que eu devo servir, por aquele caminho que eu devo seguir, porque aquele caminho é um caminho perigoso. Porque Deus está me mostrando agora um outro caminho, e nesse novo caminho que Deus está me mostrando, eu enxergo que aquilo que eu queria tanto, agora eu já não vou mais querer, eu não vou mais poder. Aquilo que eu desejava tanto, eu não vou mais realizar. Porque agora Deus está me mostrando que Ele tem um outro caminho, Ele tem uma outra direção. Aí nós vamos entrar no confronto. Aí nós vamos entrar no momento de tomarmos uma decisão. Por onde nós seguiremos? Pelos nossos desejos? Pelas nossas vontades? Pela nossa renúncia? E não é uma renúncia cega. Não é uma renúncia cega. É uma renúncia consciente de que aquele caminho pode me trazer prazer, pode me trazer realizações de vontades pessoais, planos pessoais, mas ele tem uma consequência. E um resultado final, depois da consequência ainda. Eu não falo nem da consequência final, que é a morte eterna. E o sofrimento eterno. Eu vou falar de sofrimento aqui, porque aqui, quando nós fizermos em vida as nossas atitudes, ou nós receberemos do Senhor o pago das nossas atitudes, do bem ou do mal que aqui fizermos também. E muitos se retêm apenas aqui, mas nós sabemos que não é apenas aqui também. Depois ainda tem uma consequência muito maior. É certo que o Senhor nosso Deus, quando nós olhamos essa questão e nós chegamos num ponto, então agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que ir ou com o Senhor ou com as minhas vontades. É consciente para nós isso. Mesmo quando nós olhamos isso, a gente olha, então, é certo que se eu optar em seguir com o Senhor, eu receberei todas as promessas que o Senhor nosso Deus diz na sua santa palavra. E se eu não optar em seguir ao Senhor, optar as minhas vontades, o meu desejo, optar o desejo da minha carne, ou aquilo que me foi proposto, às vezes de forma até muito, muito clara, né, pelo inimigo, que dependendo da circunstância, dependendo ao coração da pessoa, do jeito que ela está atendendo, o diabo é claro com ela. O diabo é claro. E fala, eu te prometo isso aqui. Tem uma consequência, você já sabe, mas eu te prometo isso. E a pessoa vai, não é porque foi enganada, é porque ela desejou aquilo. Ela foi pelo desejo do seu próprio coração. Porque o Espírito Santo de Deus nos alerta. Eu estou falando de nós, servos do Senhor. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de quem conhece a palavra. E nós temos que tomar muito cuidado. Então, quando nós olhamos isso, fala, se a pessoa optou em seguir não seguir a Deus, então é justo que ela sofra, é justo que ela se perca, porque ela escolheu esse caminho. Pensamento humano lógico. No entanto, já foi dito nessa noite, o Senhor nosso Deus usa de misericórdia e não desiste. E vai lá de novo. Eu sei que quando fazemos isso, nós ignoramos o sacrifício de Cristo. Quando pecamos, ignoramos o sacrifício. Quando pecamos, ignoramos tudo o que foi feito de forma que não daria para explanar, que se a gente entrar em profundidade, qual o significado do sacrifício da cruz do Calvário. Mas Deus, pela sua misericórdia, vai lá e levanta a pessoa, o caído.
o abatido. Traz de volta. É certo que se a pessoa insistir no erro e não quiser, ela vai voltar. Ela vai fazer, mas a opção vai ser dela. Porque Deus não fez o inferno para nenhum ser humano. Está claro dentro da palavra do Senhor. Não é esse o desejo. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque o diabo é sujo. E se nós não tivermos consciência, entendimento, nós vamos enxergar a palavra de Deus ou servir a Deus apenas como um monte de proibições. E não é nada disso. São consequências das nossas atitudes que nós veremos lá na frente. Vamos ler em João, capítulo 16, versículo 13. Glórias a Deus. João 16, 13. Evangelho de João. Glorificado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus estava dizendo isso. E ele já veio. Para nós já veio. Aleluia. Já veio e habita em templo feito não por mãos de homens, mas pelas mãos do Senhor, que sou eu e que sou você. E ele nos guia. Ele nos dirige. Não podemos limitar aqui. Então, se o Espírito Santo me dirige, se o Espírito Santo me conduz, se o Espírito Santo habita dentro de mim, por que é que por tantas vezes ainda eu cometo erros? Porque tantas vezes ainda me deixo levar pelas minhas vontades, pelos meus desejos? Eu fui esclarecido. Então, em certos momentos, eu não renuncio às minhas vontades. Em certos momentos, nós não renunciamos às nossas vontades. Nós, muito pelo contrário, damos vazão a ela. Como se nós não quiséssemos ouvir. Conhecer não quer dizer que a pessoa não vai fazer. O diabo conhece a palavra do Senhor. Ai, pastor, conhece depois que ele foi jogado do céu? Não, ele conhecia já lá. Estava com o Senhor. Sabia da integridade, da majestade do Senhor, da plenitude, do poderio do Senhor, da santidade do Senhor. Conhecia tudo isso. Aleluia. Conhecia tudo isso. E não seguiu. Então, conhecer apenas não basta. Conhecer não basta. Isso é um cuidado, um perigo muito grande que a gente tem que estar atento. Infelizmente, muitos de nós aqui já vimos muitos pregadores, a gente fala em pregadores, mas muitos servos do Senhor. Vou trocar essa palavra. Muitos servos e servas do Senhor. Porque grandes servos e servas do Senhor não é aquele que tem nome e renome, que foi projetado em mídia, mas pode ser um irmão, uma irmã dedicada à oração, servindo ao Senhor de inteireza de coração ali, servindo a Deus de forma fervorosa, Deus usando poderosamente nas suas santas mãos. Em determinado momento, essa pessoa não está mais na presença de Deus. Por diversas situações. E nós não temos nem como elencar aqui, olha, existe aqui uma receitinha para que você não seja pego de surpresa, para que você não faça isso ou aquilo, tem que agir assim, tem que agir assim, tem que agir assim. Nada mais é o que nós fazemos, não existe uma receita única e eficaz, assim, de forma que nós planejamos e olha, eu vou pegar aquela receita e aquela eu vou andar com ela no bolso. Não, porque com plenitude nós temos o quê? A palavra do Senhor. Às vezes que nós nos reunimos, o Senhor nosso Deus, pelo seu Santo Espírito, usa cada um de nós, como usou nesta manhã, que cada um que veio aqui à frente, cada um que veio falar da palavra do Senhor, falando de tópicos e tópicos e tópicos dentro da palavra do Senhor, alerta do Espírito Santo do Senhor revelando, mostrando, nos orientando, de forma que nós absorvemos a palavra do Senhor nosso Deus. Em que determinado momento eu vou ter que usar, qual o versículo, qual é a palavra, qual a situação, qual é a postura, qual é a condição, quem fará isso na nossa vida? Quem nos orientará? O Espírito Santo do Senhor. Então, se nós não nos deixarmos ser usados pelo Senhor, e nós não darmos alimento a essa parte espiritual, certamente acontecerá
o que acontece, está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 19. Pode pôr, Marília, lá, 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 19. Glórias a Deus. Exaltado seja teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Versículo curtinho, né? Pequenininho esse versículo aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas se a gente seguir esse pequenininho versículo aqui, aleluia, é o poder. Não extingais o Espírito. Outra tradução pode estar aí, não apagar o Espírito. Tem mais alguma tradução aí? Não? Apagar, extingar? Não apagando. Como é que se apaga? Como é que eu posso tornar o poder de Deus limitado na minha vida? Quando eu alimentar a nossa carne. A palavra do Senhor diz que é uma oposição entre a carne e o Espírito. E certamente, de forma lógica, raciocínio lógico, aquele que estiver mais forte, mais alimentado, é o que vencerá. Quando nós alimentamos a carne, ela tende. E a palavra do Senhor já não vai tendo o mesmo efeito sobre a nossa vida, não porque a palavra de Deus mudou, não, mas porque a pessoa ela já não renuncia mais àquilo que o Espírito Santo está orientando para que ela renuncie. Ela já não é guiada mais por aquilo que está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus para que ela faça ou para que ela não faça. Ela começa a apagar, ela começa a extinguir, porque começa a crescer o pecado, e é inevitável, porque esse templo que somos nós foi feito para local de habitação do Senhor nosso Deus. Igreja, presta atenção nisso que é muito perigoso. Deus habita no meio do pecado? Não. Então, se nossa vida estiver recheada de pecado, se esse templo estiver cheio de pecado, o que acontece? Deus vai continuar lá habitando. Olha, vamos dividir aqui, só fica aqui um pouco aqui com o pecado e essa parte aqui é minha, porque eu só vou ficar aqui no coração dessa pessoa. O resto você pode fazer o que quiser. Não acontecerá. Deus não habita no meio do pecado. Por isso, o Senhor nos recomenda que as nossas vestes estejam brancas. Por isso o Senhor recomenda que o nosso templo esteja limpo e adornado. Tem momento que tem que jogar uma água, né? Não tem quando a gente faz uma faxina, quando a gente faz uma limpeza assim, a primeira coisa que a gente pensa, está tão sujo que só varrer, passar o aspirador não dá. Eu vou jogar uma água, vou varrer, vou dar um banho aqui. Né? Aí o Senhor vem e preparou a água viva para nós, para lavar esse templo dos pés, da cabeça aos pés. Aleluia. E falar, isso sai, isso sai, isso sai, isso sai. Agora entra isso, entra isso, entra isso. Entra. Aqui Deus, aí o Espírito Santo vai. Isso é adornar o templo. Isso é adornar. É fazer com que ele fique agradável. Quem é que gosta de entrar aqui numa casa toda suja, cair dos pedaços, com o teto caindo, tudo rachado, móveis quebrados, sujo, mal cheiroso? Mas quando você entra num lugar que está assim, tudo organizadinho, né? Tudo clean, tudo claro, tudo com luz, agradável, cheiroso. Oh, aleluia. Eu já imaginei aqui o cheiro da rosa de Saron, não sei como é que é, mas deve ser agradável. Aleluia. Aleluia. E é isso que Deus faz na nossa vida. Então não é apenas a questão da proibição, voltando ao tema. Temos que ter conscientização. E isso o Espírito Santo de Deus faz sobre a nossa vida. Isso é trabalho do Espírito Santo. Porque ele nos convence de todo o pecado. Mas a parte de renúncia, essa é nossa. Que nós fiquemos atentos. Porque diuturnamente. Por que diuturnamente, pastor? Quando eu estou dormindo também acontece até nos sonhos. Nós estamos enfrentando batalhas espirituais sobre a nossa vida. Condições propostas, pensamentos e sonhos. Que você não controla muitas vezes. Por que eu estou imaginando, pensando isso? Deus, eu pequei. Pequei porque eu pensei de forma como a tua palavra diz que eu não posso nem fazer. Porque se eu fizer, olhei para uma mulher e pequei. Porque não aconteceu nada, não fiz nada. Mas desejei. Mas imaginei.
E aí há quem fala ainda que, nossa, a lei era pesada, hein? Há quem diga isso ainda. A lei era, o negócio lá era estreito. Estreito é na graça. Que a porta é estreita, inclusive. E a porta é Jesus. Então, até os nossos pensamentos, aquilo que nós... eu só pensei, mas eu não fiz, Senhor. Então, toma cuidado, porque Deus viu o pensamento de Caim e falou, sabia onde é que o pensamento de Caim ia dar. E Deus foi lá e falou para ele, toma cuidado com isso que você está imaginando. Toma cuidado com isso que você está dando vazão para isso. Se você continuar, você sabe o resultado disso. Ele foi esclarecido, inclusive, pelo Senhor. Mas optou em seguir com o seu desejo. Então, que nós nos atentemos. Que nós vigiemos. Porque essa ordenança do Senhor nosso Deus não é uma ordenança vaga. Vigia, vigia. Vigia o quê, Senhor? Vigia com a gente. Vigiar com o diabo? Não, mas o diabo não chega perto de mim. Vigiar com macumba? Macumba também não pega. Opa, então eu estou tranquilo. Macumba não pega, o diabo não pega. Palavra de maldição. Também não pega, porque sobre o seu povo não vale encantamento. Ixi, então e agora? Então eu estou tranquilo, estou em paz. Não, toma cuidado. Tem o diabo. Eu não gosto de ficar pregando e falando de diabo. Porque onde houver obediência, o diabo inevitavelmente está anulado. Mas a obediência não, ela como sendo algo assim, o meu pai falou para eu não fazer, eu não vou fazer. Não, ela precisa ser consciente, porque senão ela é muito, não tem, é uma base muito, não é sólida, é muito perigosa. A proibição por si. Precisa haver um entendimento, conscientização e uma renúncia, uma opção. Eu já renunciei. Sobre isso na minha vida, eu já renunciei. Eu já renunciei e os céus e o inferno sabem. E aí ele fala, então essa estratégia não vale mais com ele. Essa já não dá mais, porque aqui já houve renúncia. Mas temos que ficar atentos. Que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, e ele faz, né? Aleluia. Eu ia falar que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus nos conduza, nos oriente, já faz. Eu vou trocar. Que nós atentemos à palavra do Senhor nosso Deus constantemente sobre os nossos dias, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor Deus. A palavra de proibição, ela é muito, vamos dizer, confrontada e até é um desafio que pessoas fazem, né? E tem, consciente ou inconscientemente, muitos grupos combatem a proibição clara dentro da palavra de Deus, né? Até como uma afronta a Deus, porque não tem a consciência do que significa aquilo ali. Então, vai assim, vai como, vamos dizer, como um troféu quando batalha contra aquilo, falando, nós ganhamos, nós estamos proibindo, nós estamos lutando contra isso, contra aquilo outro. É onde acontece a tal da rebeldia, né? A rebeldia, ela vai criando uma força e vai agregando pessoas que, é muito bacana o que esse pessoa está falando, que esse grupo está falando, né? É mesmo, né? E então vou me juntar ali, vou me alistar, vou fazer parte daquele partido. E vai formando uma rebelião. O diabo fez exatamente isso com os seus seguidores lá no céu. Na ideia de tempo, sabe-se lá, ninguém sabe dizer há quanto tempo, mas foi uma forma dele agregar, dizendo, Deus usou da mesma tática que o pastor estava falando, né? Deus falou isso, mas não é, ele quis dizer isso por causa disso. Ou seja, afrontando a Deus. Afrontar a Deus uma coisa que está clara, né? Clara. Qualquer coisa que você vê, assim, o limite dessa estrada é 120 km por hora, né? Provavelmente os engenheiros fizeram os cálculos lá que a estrada, a partir de um certo momento, o carro fica leve, e não precisa ficar explicando, né? O teu carro fica leve, vai ter curva aí que você não vai poder controlar, não é isso? Eles não vão ficar explicando essas coisas aí.